Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de enfermagem. Eu sou Milka, enfermeira e tenho paixão em educação e saúde. E eu sou Jeane, também enfermeira e estou sempre em busca de novos conhecimentos. Estamos muito empolgadas com o nosso primeiro episódio, espero que vocês aproveitem. Então, sem delongas, vamos começar? Pode falar, enfermeiro! Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Estamos aqui, eu e Jeane. Dá um oi, Jeane. Oi, gente. Estamos muito felizes. Hoje temos uma convidada especial, não é, Jeane? Especialíssima. Você é suspeita de falar, né, Com Jeane? certeza. Pessoa maravilhosa com quem eu tive e tenho o prazer de trabalhar com ela. Então, a gente tem um currículo aqui que a gente vai dar um breve spoiler de quem é que vai estar aqui conversando com a gente hoje. Quero ver se vocês vão descobrir. Vamos lá, vamos começar. Ela é técnica em enfermagem, enfermeira, especialista em quê, Jeane? Graduanda também, especialista em urgência e emergência. Mestranda em UTI. O currículo dela é maravilhoso. O papo vai ser enriquecedor. Espero que vocês acompanhem aí. Não percam um segundo, não pisquem, porque a conversa vai ser interessante. Então, Vocês vão amar. Quem é? Adivinha quem é a pessoa maravilhosa que nós trouxemos aqui para o nosso primeiro encontro, para o nosso primeiro bate-papo. Adivinha quem é, Milka? Quem? Luana Brito! Muito bem-vinda, Luana. Obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse momento, nessa conversa, nesse papo maravilhoso. E eu sei que vai ter muitas coisas boas aí para vocês que estão aí nos assistindo. Então, para você que é aluno, para você que conhece a Luana, a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira, a trajetória dela de enfermagem, não é mesmo? Isso. E vocês vão gostar muito de poder conhecer toda essa trajetória, porque a gente conhece a Luana, instrutora, professora, profissional, mas a gente precisa conhecer um pouquinho da Luana, batalhadora, que antes de chegar até aqui tem toda uma trajetória riquíssima e linda. Vocês vão conhecer um pouquinho sobre isso. Então, vamos iniciar, né, Luana? Vamos sim. A primeira coisa que a gente quer que você traga pra gente é como foi, conta um pouco pra gente a sua trajetória na enfermagem, porque a enfermagem vai começar com aquela pergunta clássica, né, Jeane, que a gente faz sempre pros alunos no primeiro dia de aula. Por que a enfermagem? Diga pra gente. Então, a enfermagem, para mim, ela veio com pensamento ainda na infância, né, onde que a gente brinca, né, de materiais médicos e a gente imagina, não sabe muito bem, mas a gente quer algo na área de saúde e a gente sempre diz, quer ser o quê? Quero ser médica. E sou doutora na enfermagem. Então a gente entende hoje que no decorrer do tempo que eu passei, em toda essa trajetória, eu tive contato com pessoas, inclusive, né, da minha família, meu pai, inclusive, que eu precisei tá ajudando minha mãe. Ele teve 6 AVEs, né? O último foi hemorrágico. Nossa. E ele se recuperava do primeiro, o segundo, o terceiro, todos ele se recuperou, né? Então eu costumo dizer que a enfermagem, ela veio pra minha vida nessa questão não só do cuidar, mas entender por que eu estava fazendo. E isso abriu muito a minha mente. E eu disse, não, eu quero mais. Né? Com 14 anos, Deus decidiu guardá-lo, levá-lo. Né? Era uma vida aqui de muito sofrimento, porque ele já tinha uma fragilidade muito grande. 38 anos ele teve o primeiro derrame e já ficou sequelado. Claro que, como todos, a maioria de vocês já sabem, já conhecem, quem está em casa que não sabe, que não conhece, quando você tem um acidente vascular, quando você tem um derrame, você precisa realmente, na maioria das vezes, o primeiro não é tão grave como os que vêm. E se você não se cuidar, isso pode levar você a complicações severas ao longo do tempo. Que, assim, você começa com uma situação e você acaba acarretando outras situações. Principalmente a questão de disfunção renal, né? Então, ele teve muitas complicações relacionadas a isso no pós. E aí, o que acontece? Eu já comecei a abrir a minha mente para dizer, não, agora eu quero, meu pai foi embora, eu quero continuar cuidando. Então, geralmente, quando eu faço essa pergunta para os meus alunos, tem sempre uma situação dessa, de situações em casa que fazem a gente muitas vezes se inspirar em algum profissional, ou uma experiência positiva ou uma experiência negativa, que faz com que ela pense, não, vou fazer enfermagem
para mudar essa realidade ou porque eu quero ser como aquela pessoa que cuidou do meu pai. Geralmente sempre tem essa perguntinha, O né? pessoal E essa sempre traz situação. essa observação, né, dessa coisa. Acho que 90% desses alunos, eles trazem exatamente essa história, né? Essa coisa de que alguém estava ali próximo, como a gente sempre costuma dizer na enfermagem, né? O paciente é o amor de alguém. Então, esse amor estava ali sofrendo e por alguma razão a pessoa não tinha conhecimento técnico, né? E aí resolve entrar na enfermagem para ajudar. Aí eu vou mais além, né, com relação a isso. Algumas pessoas passam situações que não foram legais na sua vida, que causaram dor, que não referenciaram realmente o profissional de enfermagem, começaram a ter uma visão negativa e disseram, não, eu vou começar a fazer porque eu quero fazer diferente. Aí entra na área e faz tudo errado. Então eu acho que a motivação, de fato, ela não foi direcionada corretamente. A gente vê muito essa fala dos nossos alunos, de um modo geral, em sala de aula. Ah, professora, eu tive tal experiência e agora eu estou fazendo enfermagem porque eu quero mudar isso. Mas ele, no decorrer da trajetória, ele não se permite ser mudado de algumas coisas que já existem dentro dele. Eu costumo dizer que enfermagem é como se fosse uma lixa. Você está dentro de uma sala de aula com várias pessoas diferentes, que foram criadas de formas diferentes, e você entra para você mudar alguma coisa. Mas aí o que é que acontece no decorrer desse mudar? Você não se permite. Porque lixa, corta, dói. E a gente não quer aquilo que machuca. Exatamente. E foi muito profundo o que você falou, né? Tem muitas pessoas que até entram com a mentalidade de não ser mais um, e muitas vezes é corrompido quando chega no mercado de trabalho. Infelizmente. Por isso que tem uma situação que muitas vezes a gente não tem essa mudança acontecendo. A gente vai, né, perguntar aqui como foi seu primeiro emprego. Foi rápido, foi difícil, foi fácil? Tem muita gente que hoje está na escola, está na graduação e está pensando como é o pós, quando a gente sai do curso técnico, quando a gente sai da graduação. Será que é fácil? Porque quando a gente escolhe a enfermagem, geralmente o pessoal diz, não, você não vai ficar nunca desempregada, porque é um mercado amplo, né? Absorve e tal. Cheio de oportunidades. Então, como foi esse início? Então, eu quando finalizei o curso técnico, eu já fui para a área colocar currículo, como todo mundo faz. Na minha época, a gente colocava currículo real, né? O físico, né? ia lá na unidade. E logo em seguida, eu já tive o meu retorno. Né? Tive uma experiência muito boa de poder estar numa área, uma área de home care também, uma área de assistência também. Isso foi muito bom para mim, enquanto técnica de enfermagem. E já vai uma fala aí, já soltando aí essa fala para os alunos, para os acadêmicos que estão assistindo, os alunos de técnico de enfermagem, de especialização, aqueles que já finalizaram, que assim, se você ficar em casa ou se você ficar parado, a coisa não vai andar. Eu tenho alguns alunos que falam assim, eu terminei o curso e aí, eu não tenho emprego. Isso não é real. Você não tem a ido dos sonhos. Então, se você não correr atrás daquilo que te dá oportunidade, a primeira porta, aí você diz, não, Luana, mas não abriu pra mim na minha área que eu finalizei. Finalizei agora de enfermeiro, eu não tenho algo relacionado, mas eu posso pegar um emprego de meio período, eu posso falar a respeito de algumas coisas relacionadas à enfermagem, eu posso fazer um outro curso, enfim. Então, você precisa buscar qualificação e você também precisa buscar começar. Isso. O primeiro passo, porque em casa você não vai receber nada. A gente fala que logo no início você não vai poder escolher muito, né? Porque a oportunidade, eu tive um professor que dizia, a oportunidade, ela não tem cabelo. Uhum. Ela dizia, passou, você não tem como agarrar, já era. Então, as oportunidades, elas vão surgir, né? E pode pegar você, muitas vezes, desprevenido, mas você tem que aproveitar essa primeira porta. Por mais que você não se identifique, é uma situação onde você vai ter experiência. Isso vai agregar para o seu currículo. E pegando o gancho aí na fala de vocês, quando a gente fala da questão de, vamos lá, tem pessoas que querem, que decidem e que podem esperar. Não, eu quero ficar só estudando. Eu quero só me preparar para concurso. Depende da tua realidade financeira. Então, se você tem alguém que possa custear isso para você, ok. Massa. Fala muito mesmo da realidade, porque quando a gente está em sala de aula com esses alunos, a gente tem Nossa, eu costumo dizer que na sala de aula você tem vidas extremamente diferentes, são realidades diferentes, e às vezes são coisas bem extremas, né? A gente de ter aluno que a turma fazia cotinha de passagem para ele concluir o curso, né? E ter alunos que a mãe e o pai bancavam e eles estavam ali muito bem, todo dia de carro ia deixar levar, mas são realidades diferentes. A questão é que todos eles estão ali com o mesmo objetivo de aprender a profissão, e esse é o diferencial. Exatamente.
E essas realidades também com a gente tá, só para vocês entenderem, né? A gente tá focando muito em aluno e tal, porque a gente tá numa realidade de ter 3 instrutoras, né, do curso técnico de enfermagem. Então aqui, querendo ou não, é um universo comum às 3. E é interessante o papo, tanto para quem é docente vai se identificar, quanto para quem está cursando ainda tanto faculdade quanto a técnico, né? Porque esses perrengues vão acontecer. E aí eu já começo na minha próxima pergunta, que é: existiu alguma dificuldade assim que você entrou no mercado de trabalho, foi no home care? Quais são as dificuldades que você viu nessa área, especificamente do home care, que pode ser uma realidade de outros profissionais? Primeiro ponto é essa unidade que te acolhe inicialmente. Muita gratidão para a unidade que me acolheu. Mas o recebimento desse profissional, que está muito imaturo, né? Tá muito no leite ainda. E ele não tem muita visão do que ele vai esperar. E aí faz um treinamento de 3 dias, muitas vezes, logo depois você vai adaptar, e a adaptação é você ir na casa de um cliente que você vai ficar, ou não, mas que já existe um profissional há mais tempo lá, para adaptar você. Só que até então, aquele profissional que está lá, ele está fazendo algo que ele não quer fazer, na maioria das vezes. Então ele deixa o outro lá, passa algumas informações muito por cima da rotina, não abre, não traz a realidade do que é a casa, do que é a família, do que é que ele pode trazer de importante, e aí você fica um pouco perdido. Então eu encontrei, sim, pessoas que eram excelentes, que quando eu fui adaptar, me receberam da melhor forma, mas também encontrei pessoas que disseram: ó, fica aí, a rotina é essa aqui e te vira. Então, eu mais uma vez estava me deparando, entrando na área que eu sonhei, que eu lembro quando minha mãe fez meu curso, fez a inscrição no meu curso técnico de enfermagem, ela contratou um retratista, né? É isso que a gente fala. Colocou lá um jaleco, pegou e disse: vamos lá, toda arrumadinha, pá, foto, a apostila, tudo ali, era aquela coisa, o pinto no lixo, como diz a história. Mas todo mundo já passou E por eu uma situação feliz, dessa. e ela com aquela foto ali. E eu lembro que ali começava a minha trajetória. Mas aí quando a gente vem pra prática, as coisas é um pouco diferente. Não quero dizer, não quero assustar, não quero falar nada disso. Eu quero pedir para que vocês que estão aí se preparem para o que pode vir. Essa realidade, ela tem que ser trazida. Porque a gente, quando se depara com a escola hoje, ela tá vendendo o quê? Ela tá vendendo o curso. Ela tá vendendo o sonho. Não é só um curso, mas ela tá vendendo um sonho. E nesse sonho a gente tem que mostrar a realidade. E eu vou te dizer, a gente precisa ser mais... ter cuidado em quem a gente tá preparando para o mercado. A gente tem que parar de ligar muito só pro quantitativo. A gente tem que começar a se mover escolhendo o melhor profissional que a gente vai dar aí pro futuro. Isso é muito importante. E aí eu começo a pensar da seguinte forma: entender esse profissional e preparar esse profissional. Como é que eu vou preparar? Trazendo para ele a realidade. As dificuldades que ele vai enfrentar. Eu não posso montar para ele: ah, não, porque ele tá chegando, eu tenho uma sala de 80 alunos, eu quero que fique os 80. Não, na maioria das vezes, se for os 80 profissionais, ok, maravilhoso. Mas a grande maioria não sabe nem por que tá ali. Então eu preciso pegar esses 80 e fazer uma peneira mesmo, porque são essas pessoas que vão cuidar de mim e de você. Então fica aí um alerta para que a gente comece a pensar. Você que é dono de escola, você que trabalha nessa área como docente, não é nenhum bichinho coitadinho, né? É o profissional que vai cuidar de você. É importante você trazer isso, porque já entra, inclusive, você já meio que deu um inicial aí na próxima pergunta, que é essa questão dos desafios dentro da educação para a saúde. Né? Esse é um dos pontos. Então, assim, quais você já trouxe, mas eu queria que você trouxesse outras coisas mais que você se depara. Com a Já que você dificuldade, traz né? outras dificuldades, desafios, né? Porque a gente sabe que esse é um deles, né? Eu acho que ele é uma coisa bem ampla, que envolve muita coisa, porque tem toda uma questão de gestão e tudo mais. Mas existem muitos outros desafios. Aí eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho dessa tua longa trajetória dentro da educação e saúde, o que você encontrou, o que te chama mais atenção dentro dessas dificuldades, que eu sei que são várias. Mas o que você traria assim que fica mais marcado? Como docente, a minha principal dificuldade hoje, fora estrutura, material, né, condições de trabalho, ferramentas
que não é o professor, muitas vezes, que precisa ter. Mas as instituições também precisam trazer isso pra gente. E, às vezes, assim, a gente não fala, mas a instituição ela tem que entender que quando a gente monta um curso de técnico de enfermagem, precisa ter realmente algo montado de práticas para que o professor consiga fazer. Não é só o professor que precisa falar, mas eu preciso dar esse ambiente, sabe? E uma das coisas que eu me deparo com dificuldade é com o perfil do alunato, de um modo geral. Né? São perfis diferentes, como eu já tinha falado anteriormente, com conhecimentos diferentes, com educação diferente, realidades diferentes. E eu preciso, tem aquele aluno que é cognitivo, ele precisa fazer, tem aquele aluno que é aquele aluno visual, ele está prestando atenção. E quando chega um aluno que é perturbador, que é bagunceiro, que anda na margem mesmo, sabe? Para você organizar esse aluno dentro dos demais é um pouco complicado, é um desafio. A gente consegue, mas é um desafio. E aí eu costumo dizer que o nosso papel, né? Eu tô falando nosso porque vocês também são docentes, é muito fundamental e muito importante. Então a gente ter condições de trabalho, né? Estrutura e materiais é uma coisa que eu costumo falar muito. Como é que eu quero que esse aluno ele chegue lá naquele estágio tendo o mínimo de noção se eu não oferto os dispositivos na sua imensidão para ele visualizar? Eu preciso ter básico aí, né? Para fazer com que ele tenha conhecimento do básico. Claro que ele não vai ver tudo. O médico não vê tudo. Tem hora que ele para e diz, eu nunca vi essa síndrome aqui, tem que voltar para estudar. Exatamente. Então eu encontro essa dificuldade, e a gente tá vencendo dia após dia, mas eu sinto falta de passar a peneira de fato. Nesse tempo eu passei por instituições, né? Não passei por muitas, né? Eu tenho mais tempo no EIDE, né? Que eu sou do Irmã Dulce, acho que quase 9 anos vai fazer. Para quem não sabe, se você não é de Pernambuco, né? É uma das melhores escolas. De referência. Mas pode continuar, depois eu faço minha pergunta. E aí eu entendo que a gente, quanto docente, a gente precisa continuar tendo esse pensamento mesmo, assim, é a peneira. Eu só quero os melhores. Eu tô formando os melhores porque são eles que vão ser os futuros profissionais. Então essa intenção tem que ser muito, muito fixa. A gente não pode se perder. Deixa eu só concluir uma coisa rapidinho sobre essa questão de pontuar as dificuldades. Eu tive uma instituição, obviamente, ética eu não vou falar. Passei pouco tempo nessa instituição. Mas, assim, o que me chamou muita atenção e o que me deixou muito triste foi que uma coordenadora chegou pra mim e falou assim, Luana, é o mercado que vai preparar o profissional. Não é você. Eu reprovei uma turma inteira. Nossa, e nessa turma que eu reprovei, eu disse uma turma inteira, com 28 alunos. Todos reprovaram. Quem não sabe, eu vou dizer, uma das disciplinas que eu domino, né, que eu já estou esse tempo todo, é introdução à enfermagem ou fundamentos da enfermagem, que é a mesma coisa, depende da instituição que você tá, e é a base. Você precisa dominar os procedimentos para você poder, né, saber ali para ser o profissional. E aí eu percebi que aquela turma ela não estava pronta. E eu reprovei. E eu disse a eles, eu vou reprovar vocês. Porque vocês não estão prontos para o mercado. Vocês não estão prontos para a profissão que vocês escolheram. E aí a coordenadora disse, tu não pode fazer isso. Tu não pode, em hipótese alguma, reprovar uma turma inteira. Eu já ia chegar nessa pergunta, se foi fácil, se você chegou. Porque eu nunca na minha vida, pra quem não sabe, eu tenho 10 anos de docência. Desde que eu me formei, eu entrei pra essa área. E sou apaixonada pela docência e pela enfermagem, igualmente. E nunca vi na minha vida uma situação de reprovar uma turma inteira. Tô passada aqui, chocada. Pronto, e aí, quando eu reprovei essa turma, eu disse a ela, eu reprovei essa turma e existe um porquê. Eles são uma turma que não estão preparados, eles precisam passar por essa disciplina novamente. E ela disse, não, veja o que é que você pode fazer aí. Dê o seu jeitinho. Aí eu disse, deixa eu te dizer uma coisa. Você é a coordenação e você define. Né? Mas eu não posso continuar nessa condição. Então, aluno fulano, quer que eu bote quanto? 9? 10? Lembre-se que vai ser a última vez que eu vou estar aqui. Aí ela disse, não, Luana, não leve pro lado pessoal, é que o mercado vai preparar esse aluno. Eu disse, não. Eu espero que você se depare no leito, eu disse a ela, no leito, com esse perfil do aluno que o mercado vai preparar. E ele esteja treinando em você, sem um mínimo de noção possível. Ela olhou pra mim e disse, não, vamos tentar fazer uma outra prova. Eu disse, ok.
a gente faz uma outra prova, sabendo que nessa outra prova eu vou botar o básico do básico e eles não vão passar. A gente precisa entender quem é o profissional que a gente está colocando no mercado. E aí, depois disso, você faz o que você quiser. Agora, o meu carimbo, a minha assinatura, eles não terão. Nosso compromisso, na verdade, tem que ser realmente com a qualidade. Isso vai doer, isso vai machucar. Mas como é que esse aluno ele vai se imaginar no mercado futuramente se ele disse, eu já peguei alunos no estágio que diziam isso, eu não estou preparada, professora. Eu não sei como fazer. É normal ter, sim, um friozinho na barriga, a dificuldade, a ansiedade. É normal, mas você não saber de nada, isso não é normal. Aí eu perguntei para ele, como é que você chegou até aqui? Eu não sei. Essa foi a pergunta. Eu não sei. Eu sei da minha trajetória, Jeane sabe da trajetória dela, né? Você também sabe da sua trajetória, com certeza. E como é que você não... É você chegar aqui pra mim e perguntar, como foi a tua trajetória? Eu não sei. No caso, a gente pega realidades, como a gente estava até comentando. Existem alunos que a gente vê que já faz anos que saiu do ensino médio, muitas vezes aquelas senhorinhas que realmente teve um déficit, né? E passam um longo período sem estudar, estão iniciando novamente uma carreira, no caso, procuram um técnico, e você vê que apesar dessa dificuldade, elas se esforçam bastante e conseguem muitas vezes ser exemplares na prática, às vezes com uma certa dificuldade na teoria ou não. E essa diferença a gente vê com pessoas que ainda estão cursando o ensino médio, tem aluno que ainda está no terceiro ano, que são rápidos em aprender, né? Então a gente tem realidades diversas numa sala de aula que muitas vezes a gente tem que nivelar para não ser tão rápido e prejudicar essas pessoas que precisam de um tempo e nem ser tão devagar, porque essas outras pessoas também precisam de uma dinâmica mais acelerada. Então, como professor, muitas vezes a gente tem esse dilema, né, de como a gente vai nivelar essa turma e formar profissionais de qualidade sem deixar a desejar e sem ser tão exigente, né, com relação a essas pessoas que ainda têm essa certa dificuldade de aprender, que a gente também tem essa dificuldade. Tem pessoas que são excelentes na teoria, mas na prática não tanto, e vice-versa, né? Só uma coisa, uma observação para não esquecer. Gente, eu dou aula em algumas graduações, né, aqui de Recife, e teve uma recente que eu tive a oportunidade, né, de passar por lá. Foi um momento curto, um período curto. Mas vocês, caso estejam me assistindo, que sejam coordenadores gerais de universidade, né, nos convide. Também. Nos convide. Gente. Nós temos muito a acrescentar. Mas assim, por favor, não pega um aluno que era para estar no primeiro período e porque ele entrou no decorrer e joga ele no terceiro, não. Isso não tem noção do estresse que é, inclusive para esse aluno. Não, mas ele vai entrar. Não, ele já tem alguns alunos que já viveram aquela disciplina, que já estão naquele ritmo, e ele entra ali, pá, caiu de paraquedas, não fez fisiologia, não fez tal, e ele fica perdido. Mas ele ainda vai fazer, então coloca ele para fazer. Então rola muito isso de, não, eu vou colocar esse aluno para que ele comece, porque eu não quero perder a matrícula dele. Então eu vou colocar ele aonde eu tenho. E eu vou jogar ele no segundo período, no terceiro período, no quarto período, no quinto período. Depois ele volta. Não faz isso. Abre por períodos uma turma e junta essa turma que quer entrar e coloca. Essa é uma coisa que a gente vê também, né? É que, na maioria das vezes, esses alunos são colocados ali dentro dessa instituição, enfim, não porque eu vou formar esse aluno para estar ali com qualidade, para atender esse paciente, enfim, todo esse contexto que a gente está trazendo. Não, mas porque é mais uma pessoa, é mais uma mensalidade, então eu não posso perder essa mensalidade. De forma alguma. Então, é exatamente essa a proposta desse nosso encontro, dessa nossa conversa. A enfermagem, ela vai muito mais além do que pegar esta pessoa que tem este sonho, ou que simplesmente quer entrar na enfermagem, que a gente também tem alunos que, não, posso ser, não, eu só quis vir e tal, e acabou. Mas vai muito mais além do que isso. Muito mais além mesmo, porque a enfermagem ela vai estar lidando com vidas, com pessoas, então não é mais um número, não é mais uma cédula, não é mais um pagamento. É pensar que sim, isso sim, porque se a gente disser que dinheiro não é bom, a gente tem que ter dinheiro para viver, para dar conta de tudo, mas é muito mais do que isso. Então, a enfermagem
do futuro, a enfermagem de hoje, ela tem que estar conectada com essa coisa do cuidar realmente, né? E isso tem que ser a excelência da formação, o cuidar. Então, quando você trouxe no início as condições materiais dos laboratórios, né? Os materiais físicos que a gente tem que ter, porque o profissional vai estar pronto quando chegar no mercado. Não, 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 não. O mercado vai concluir, vai finalizar, porque ele tem a teoria aqui, isso fecha quando ele entra no mercado. O estágio é o primeiro contato. Que aí até eu brinco muito com os alunos, se você não gostou do estágio, se o cheirinho do hospital não deu, se cuidar do paciente não foi a tua vibe, então volta, passa na secretaria e tranca o curso. Porque você vai lidar com gente, você vai lidar com pessoas, então ao tocar nessas pessoas, ao cuidar delas, você vai precisar entender que ela está precisando de cuidados. E quem vai dar esses cuidados? O profissional. E esse profissional se formou onde? Eu costumo dizer nessa tua fala, assim, eu já não vou tão além de, tipo, eu sempre percebo o perfil. Então tem aluno que não é assistencial. Sim, a gente também tem aluno que é instrumentador. Você vê de início nele, cara, tu é muito bom. Mas aí é onde entra a importância de passar por isso. Pra ele entender o perfil. Vamos traçar esse perfil. Aí muitas vezes as escolas dizem assim, esse aluno terminou, eu tô vendendo um curso de especialização e o aluno não quer por quê? Não se afina. Ele não quer por quê? Porque não é a afinidade dele. Ou eu não trabalhei ele pra querer alguma área. Ele não foi excitado pra isso. A gente vive nisso, então isso é muito importante. A gente ter esse norte, né? Eu sou o quê? Eu sou assistencial? Não, não. Eu tive uma amiga minha que desde o 3º período da faculdade, que ela disse, eu vou ser auditora. Nossa. Hoje ela é auditora, maravilhosa, maravilhosa, né? Toda trabalhada, que quem é auditor, vocês sabem disso, é uma realidade diferenciada, mas não é minha realidade. Não é aquilo que o meu coração ferve. A gente tá correndo muito atrás. Você pergunta para um aluno, você tá fazendo um curso de instrumentação cirúrgica? Estou. Por quê? Porque dá dinheiro. Pelo amor de Deus. É sobre isso. Professora, mas o dar dinheiro é importante, mas tu vai ganhar dinheiro na área que tu domina. O que é que Luana é boa? Eu sou boa em comunicação, sou boa em pessoas, eu sou boa em vídeo, eu gosto de fazer as aulas práticas, eu sou boa como docente, eu tenho que correr para me satisfazer na minha área. Então você precisa ser bom e ter o resultado daquilo ralando muito naquilo que faz teu olho brilhar. Porque a gente tá colocando, a gente diz assim, Jeane até falou, são muitos profissionais. É tanto... não, é muito enfermeiro, é muito técnico. Que técnico? Que enfermeiro? É uma massa, né? E assim, é interessante, porque assim, quando a gente pensa em enfermagem, a primeira coisa que a gente imagina é uma pessoa que cuida de um paciente, né? Para o pessoal do senso comum. E a gente, quando entra, né, na graduação, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade. Quando eu cheguei no mercado de trabalho, a primeira oportunidade que apareceu para mim foi de docência. E eu amava, desde a faculdade, eu era monitora de anatomia. Então, eu já estava meio que, querendo ou não, migrando para minha área, que era a docência. E hoje eu atuo na docência. Não fui para assistência. Vou, né, com os hospitais com os alunos para prática de estágio. E muitas pessoas perguntam, você é enfermeira, mas você trabalha ou só dá aula? Já ouviram essa frase? Muito isso. Pronto. Mas assim, a gente tem que entender que a enfermagem tem um leque de possibilidades. E assim, tem pessoas que têm afinidade pela auditoria e graças a Deus que existem essas pessoas, porque a gente precisa desse controle nos hospitais. Existem pessoas que amam trabalhar com pessoas, cuidado pós-morte, no caso necrotério, né? E amam. É um silêncio, é uma paz, eu não tenho perigo de matar o paciente, não tenho um acompanhante. Tem gente que ama a ferida, já tinha outros profissionais que são da enfermagem, que quando vê uma ferida passa mal e tá tudo bem, né? Cada um vai ter sua afinidade, né? E a gente precisa dessas especialidades específicas para a saúde acontecer, né? Se todo mundo gostasse de uma área especificamente, a gente não teria, né, o controle de uma pessoa que cuidasse de um ente querido que já se foi. Então, é importante saber que a enfermagem ela não está somente no hospital, na assistência. A gente pode estar no posto, a gente pode estar numa sala de aula, a gente pode estar no escritório, numa auditoria, né? Como a gente falou. Então, é um leque de possibilidades. Logo de início, você pode ser que caia numa área que não é do seu, né, agrado logo de início, mas não perde essa oportunidade até para você entender, realmente não é o meu perfil.
certo? É que eu quero, né? Exatamente. E nessa situação, né, teve alguma história na tua vida acadêmica ou na tua vida profissional que te marcou, assim, de um paciente ou de um aluno que você acha interessante para trazer pra gente? Que aí pode ter marcado tanto, não quero fazer isso, ou realmente é o que eu quero pra minha vida. Como professora, como docente, como a minha área, né, de atuação, de uma aluna, e ela me falou assim, ela era uma aluna muito boa, fazia todas as práticas, participava de todas as práticas, e ela chegou pra mim e falou assim, ó, eu não vou passar na tua prova. Aí eu parei e disse, como assim você não vai passar na minha prova? Eu não vou passar na sua prova. Aí eu fiquei ali pensando, porque ela participava, ela fazia tudo, e eu disse, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai, no final da aula, eu vou te chamar. E chamei ela, quero falar com você, ela veio. Eu disse, o que tá acontecendo? Ela disse, eu tive uma professora quando eu era menorzinha, criança, e ela ficava com a ponta do lápis batendo na minha cabeça e dizendo, você é uma burra. Você não vai conseguir ler. Você é uma burra. E aquilo me marcou. Pesado. Ela olhou pra mim, eu disse pra ela, eu olhei pra ela e eu entendi o porquê eu estava na sala de aula, naquele momento. Eu olhei pra ela e eu disse assim, você vai pra casa, você vai chegar em casa, você vai chegar na frente do espelho e você vai simplesmente dizer assim, eu sou fulana de tal, eu sou capaz e eu vou passar. Porque eu estou estudando e eu vou me lembrar de tudo. E aquilo que me disseram no passado, isso não é verdade. Porque eu já estou aqui, em outra realidade. E eu vou conseguir. E eu lembro-me que quando terminou a prova, a gente fez a correção, ela tirou 8,5 na prova. E quando eu entreguei, eu fico toda arrepiada. E quando eu entreguei pra ela, ela saiu gritando nos corredores. Tanto é que a coordenadora até, o que foi que houve? Ela, eu consegui. Parece... Gente, você não tem noção. Pra ela, realmente, ela ali estava entrando na área dela. Ali ela estava dizendo, ei, eu venci. Eu passei por mais uma situação. Eu consegui vencer. E ali ela, de fato, né, desarnou. Eu tive a oportunidade de ir para a colação de grau dela. Ela estava belíssima. E hoje é uma profissional, né, de referência. Então, ela superou. É para isso que nós estamos na sala de aula. Né? É pra gente entender que tem algum aluno ali que muitas vezes tem marcas. Eu tenho várias histórias, mas essa realmente me marcou. Me marcou tanto que quando eu cheguei dentro do carro com meu marido, eu comecei a chorar. E eu comentei pra ele, porque eu comecei a até ver um pouco mais a minha filha. Eu disse, o que é que minha filha tá escutando na escola? Meu Deus, porque marcou tanto essa minha aluna que eu disse, que tipo de profissional? Esse profissional não é nem professor, ele não é educador. Ele não é. Né? Eu tenho uma aluna que recentemente ela teve uma série de dilemas pessoais. Ela perdeu, né, a mãe, um sobrinho próximo. Ela até deu atestado para mim da declaração de óbito e a data era a mesma. E ela, apesar dessas perdas, apesar de trabalhar muito, ela era aluna da noite. Geralmente os alunos da noite têm muita história para contar, porque são aqueles que vêm do trabalho cansados, mas estão ali procurando o sonho, procurando a formação. E essa aluna, ela tentou e infelizmente chegou na minha disciplina e foi para a recuperação final. Por mais que a gente entenda o que se passa com o aluno, a gente chega no momento que a gente não pode fazer mais, né? Porque quem, na verdade, reprova não é o professor, né? Ou quem faz com que ele tenha aquela média, enfim, é o próprio aluno. Então, ela chegou na recuperação e, apesar de todas as queixas, a gente foi tentando ajudar, mostrando, olha, o assunto é esse, qual a sua dificuldade. E quando chegou na recuperação, que ela viu que ela tinha passado, ela teve essa mesma comemoração, esse grito. E eu até fiquei com medo das outras salas ouvirem, porque foi um grito que você ouvia de todos os corredores. E aí eu fiquei assim impactada, porque realmente para ela foi uma grande conquista. Que para alguns, né, uma nota, um 7, um 10, é uma coisa que pela realidade dele é algo normal, né? Mas para ela que foi tão difícil, é uma conquista muito sacrificada, né? E comemorar dessa mesma proporção. Então, essas histórias marcam realmente a nossa vida e fazem a gente entender realmente a docência para mim é a minha paixão, porque a gente está formando futuros profissionais que vão estar no mercado de trabalho
E eu Vão tive cuidar uma... da gente mais adiante, né? Vão Pois cuidar é. da gente. Com certeza. Tem aluno que eu fico, pelo Eu amor levo de muito a Deus. sério. Vão Tive a cuidar da oportunidade de ter Tenho alunas medo que de cuidaram alguns das minhas alunos. filhas. Então, Luana, a gente queria saber de você, diante de tudo isso que a gente já está conversando, né, trazendo nesse papo super legal. Eu queria saber qual a tua visão, o que você vê do futuro da enfermagem, né? Quais são as perspectivas sobre o futuro dessa profissão que a gente tem, que a gente exerce na realidade, né? As enfermeiras aqui. Então, qual a tua perspectiva, qual a tua visão de futuro para a enfermagem? Então, eu sempre na expectativa de uma enfermagem diferenciada, atualizada. Estamos trilhando para uma enfermagem que deixou de ser a caridade de Florence. Somos uma enfermagem atual. Florence, ela tem um papel fundamental, né? Ela foi realmente usada e através dela nasceu essa profissão incrível. Mas precisamos entender que não vivemos no tempo de Florence. Precisamos não mais, e Florence era rica. Eu não sou. Então a gente precisa, eu não sou ainda. Então a minha expectativa, é que eu chegue nesse nível, não do ser rico. Se for, ok, obrigada, Senhor. Mas que a gente entenda qual é o nosso papel quanto enfermagem. Eu acredito mesmo que essa geração de agora, ela não vai ficar rebaixada. É uma geração diferente. É uma geração que ela sabe e entende o seu papel. Empoderada. Empoderada. Então eu acredito mesmo que dias melhores virão. Eu não acredito sobre essas histórias de que a enfermagem ela não existirá daqui a um tempo, sobre fisioterapia também não existirá. Já existem estudos a respeito disso. Eu não acredito porque, o que eu vou te dizer? Ela deixará de existir dependendo de mim e de você. E eu não estou disposta a fazer com que ela desista. Você está? Também não. Você está? Também Você não. aí está? Não. Então, vamos seguir para o melhor que nós possamos ser. Eu acredito mesmo numa enfermagem onde só vai ficar os bons. Só vai ficar realmente quem está fazendo o seu papel com responsabilidade e aqueles que realmente querem. Porque cada vez mais vai ficando mais complexo. Eu tenho unidades e hospitais hoje que tem uma câmera direta para o leito do paciente. Eu tenho UTIs humanizadas. Então eu tenho que rir. Aquele profissional péssimo, terrível, que não sabe o que está fazendo, ele vai estar fora. Com certeza. E Pode essa é até- a minha alegria. Pode ser até que consiga alcançar uma vaga, mas manter. Vai ser bem rotativo. E só vai ficar quem realmente vai fazendo por onde ficar. Essa é a realidade do futuro. E por mais que a gente fale, a gente tem ainda algumas pessoas que não entendem, né, essa importância de se aperfeiçoar, de não ser só mais um. É natural você sair da faculdade ou do curso técnico ainda com aquela sensação de, meu Deus, eu preciso estudar mais, né? E deve ter essa sensação, porque a gente não é pleno, na verdade. Isso. A gente não é pleno no conhecimento, a gente não é detentor do conhecimento. O professor, ele não tá ali para mandar informação, ele tá ali para facilitar o teu aprendizado. Então, a gente tem que entender, né, que lá na frente só os melhores vão estar mantidos no mercado, porque a tecnologia tá vindo aí, né, temos Já chegou, viu, Milka? temos robôs que já Eu chegou. tive uma professora que ela me disse na graduação, daqui a 10, 15 anos a gente vai estar vivendo uma outra realidade. Eu estou vivendo hoje, tá, teacher? Uma outra realidade, assim como você falou. E daqui pra frente, eu quero mesmo que essa realidade chegue. Inventem aí um robô que dê banho no leito, tá? Porque nós queremos mesmo que essa tecnologia ela venha para que a gente só opere. Só opere, só. Tá. E assim, somos bons o suficiente para se, caso alguma coisa não der certo, a gente saber fazer. Isso. Eu falo isso justamente. Estão tendo boatos aí de que a enfermagem um dia vai acabar porque estão tendo muitos maquinários. Mas precisa de uma pessoa para estar ali, para operar. E por mais que a gente, né, programe uma máquina, existe o feeling, né? Existe aquele olhar diferenciado. Eu acho até que, mesmo que isso aconteça, então vão surgir novas especializações dentro da enfermagem. Com certeza, estamos Sabe, aí. para acompanhar todo esse processo. Pois Com é. certeza, novas. E a gente está encaminhando já pro
pra parte final do nosso podcast. O papo estava tão interessante que o tempo foi passando, a gente não Isso. foi percebendo. Inclusive, você que está nos assistindo, por favor, vai lá, dá uma curtida. Compartilha com alguém, porque esse conteúdo aqui ele é riquíssimo e maravilhoso. Não deixa aí de compartilhar e curtir Exatamente. esse nosso encontro. E uma coisa interessante, a gente tem rede social, viu? Luana, por favor, você tem aí. Então, olha, você que me acompanha, que está me ouvindo, que está me vendo, por favor, luana.profbrito, vai lá no Instagram, me dá um oi, curte, comenta, compartilha meus vídeos, isso vai ser muito bom. Então, se vocês quiserem encontrar a professora Luana, já sabe, essa profissional maravilhosa. Inclusive, o nosso objetivo do nosso Pode Falar Enfermeiro é dar protagonismo à enfermagem. Essa profissão que eu sou suspeita de falar, mas é uma das profissões mais lindas que existem, né? Que ela cuida de seres humanos, muitas vezes na situação mais vulnerável que ele se encontra. Então, a enfermagem ela precisa ser respeitada e dado o seu devido valor, né? E aqui a gente trouxe uma profissional para vocês conhecerem, mais uma, né, de vários outros Profissional protagonistas top. que a gente vai continuar trazendo, né, Sim, Jane? sim. Esse é só o início. Só o início. E aí a gente quer saber de você, se você tem alguma mensagem final para os nossos telespectadores, alguma mensagem para esses alunos que estão indo para o mercado de trabalho, para quem já é enfermeiro e já se encontra nessa realidade. O que é que você traz pra gente hoje? Primeiro ponto, não desista. Lembre-se da motivação inicial do seu coração. Segundo, as dificuldades elas vão existir sempre. Mas você precisa vencer todas elas, até porque você precisa todos os dias provar pra você que você pode, que você é capaz. E isso vai motivar você. Quem não tem sonhos, quem não tem ambição, não consegue chegar a lugar nenhum. Então continua firme aí, um dia sem lutar, um dia perdido, é meu jargão. Todos sabem disso, então bota hashtag lá, um dia sem lutar, um dia perdido. E eu acredito, sem dúvida nenhuma, todo mundo aqui tá vivo, ninguém tá morto. Então bora vivos, o caminho é nosso e a conquista já é certa. Arrasou! Obrigada, Luana, foi um prazer. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso te reencontrar, né? Falar com você, compartilhar aqui, dividir esse momento maravilhoso de inúmeros outros aí que virão. E a gente só agradece assim, de coração. E para vocês que gostaram da nossa conversa de hoje, não deixem de acompanhar as nossas redes sociais. Eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês verem. A gente vai ter o nosso Instagram, nosso TikTok, né? A gente vai sair lançando os nossos cortes, nossos bastidores. E continuem nos acompanhando no nosso Pode Falar Enfermeiro. Ai, tem presente. Isso! Não, eu ia esquecer. Esqueça por favor, não. produção, por favor. Eita! É um mimo, é simples, mas é de coração. Nossa primeira convidada. Aqui. Gratidão Veja. mesmo, gente. É personalizado. É personalizado. O negócio aqui é real, Para com sabe? isso, não somos Gente, amadores. pelo amor de Deus, olha isso. Pode falar, enfermeira. Deixa eu abrir aqui pra Por câmera favor. pegar. Gente, Gente. olha isso aqui. Já virou a caneca do Jô? Essa daí vai ser mais famosa, hein, galera? Cortem que daqui pra frente isso daí vai virar artigo de luxo. Já tá tirando foto pros bastidores. Então, gente, beijo. Beijo, brigadão. Até a próxima. Até o próximo Pode Falar Enfermeiros!